Aguinaldo Jaime, ex-PCA da antiga Agência Nacional para o Investimento Privado e atual presidente da mesa da Assembleia Geral da Unitel, é um dos vários gestores públicos acusados de terem estado por trás da burla da BIL de Angola. Os lesados acusam-no de ser cúmplice ao ter licenciado brasileiros com cadastro criminal e judicial na Justiça brasileira. É o que você vai ver agora no quarto capítulo da especial reportagem da BIL de Angola, O Pesadelo do Sem-Teto. Pelé e os brasileiros que vieram ao nosso país ofuscavam os nomes dos angolanos envolvidos no processo da BIL de Angola. Agora, o famoso esquema que defraudou mais de 1000 cidadãos que aspiravam ao sonho da casa própria há 13 anos tem nomes e rostos de alguns angolanos influentes. Muitos governantes envolvidos no nosso processo, muitos gestores públicos envolvidos no nosso processo. E dá a impressão que o gestor público em Angola é negociante. Um dos gestores em quem recaem as suspeitas é Aguinaldo Jaime, o homem que esteve à frente do órgão que credenciou os brasileiros e deu credibilidade ao investimento. Treze anos depois de consumada a burla da BIL de Angola, surgem novos factos e revelações da parte dos lesados. Josina Sambo é uma das poucas pessoas que diz ter testemunhado o que muitos desconhecem. Bem no início do processo, ela e alguns clientes que tinham pagado várias casas na totalidade beneficiaram de uma viagem a bordo do cruzeiro de Pelé. É a primeira vez que estas fotos são publicadas. Aquilo foi Itália, Grécia, Croácia e Turquia. E isso aconteceu em junho de 2009. E não foi só ela. Dona Josina revela que Aguinaldo Jaime e alguns familiares estiveram presentes. Que era o camarada Aguinaldo Jaime, a esposa, a sogra e os filhos. Estiveram presentes todos eles. Na altura, foi um momento de pura alegria. Hoje, ela recorda-se com uma pergunta. Por que motivo Aguinaldo Jaime, enquanto PCA da ANIP, esteve no cruzeiro com os investidores brasileiros? Soa-nos muito estranho porque fora isso eram todos os outros que faziam parte da BIL de Angola, que eram brasileiros. Todos os brasileiros estavam lá, inclusive o próprio Pelé. Eu tenho a prova, porque inclusive fiz fotos com o Pelé no próprio cruzeiro. Para os lesados, Aguinaldo Jaime terá sido árbitro e jogador ao mesmo tempo. Venha responder relativamente ao seu terreno, que está no Morro Bento, onde foram construídas também estandas de vendas e uma casa modelo. Como presidente do Conselho de Administração da Agência Nacional para o Investimento Privado, Aguinaldo Jaime tinha a responsabilidade de analisar, assegurar a gestão e negociação de investimento privado em Angola, tramitando os processos, validando a concessão de incentivos e rubricando os respectivos contratos. O Estado foi enganado quando um gestor público diz que certificou uma empresa essa que não existe, não é? Nós gostaríamos que o gestor público que certificou a Building trouxesse prova de que empresa que ele certificou, porque nós não conhecemos a Building. É um dos factos que levam os lesados a não aceitarem que Aguinaldo Jaime também seja vítima da BIL de Angola, tal como ele tem dito. Que se junte aos outros lesados e apresente também o seu comprovativo de pagamento como lesado, que confere que de facto é. O que também chamou a nossa atenção é o histórico dos brasileiros que se apresentaram como investidores em Angola. Alguns já tinham vários cadastros na Justiça brasileira quando chegaram ao nosso país. Fontes oficiais no Brasil atestam que o líder Antônio Paulo de Azevedo Sodré, por exemplo, já tinha cadastro por contrabando e estelionato, infração penal que envolve burla. Estes documentos do Tribunal de Justiça de São Paulo, datados de 2003 e 2004, ou seja, 5 anos antes de chegar a Angola,
mostram que Antônio Paulo de Azevedo Sodré respondia também a uma ação penal por cometimento de fraudes relacionadas com a importação de avestruzes. E Aguinaldo Jaime respondeu às acusações feitas pelos lesados da Bil de Angola. Em entrevista exclusiva ao jornalista António Correia, o antigo PCA da ex-ANIP esclarece as circunstâncias em que os brasileiros chegaram e os limites do seu envolvimento em todo este processo. Ora, esta parte da reportagem leva-nos a uma figura incontornável em todo este processo. O Dr. Aguinaldo Jaime está aqui conosco para responder às nossas perguntas. Desde já, muito obrigado, doutor, pela disponibilidade. Eu gostava de lhe perguntar em que circunstâncias é que os brasileiros chegaram ao nosso país. O grupo brasileiro veio a Angola como muitos outros grupos de investidores. O país tinha uma lei, na altura, que era a Lei 11/03 de 13 de maio, que era a lei que estava em vigor, que era a Lei do Investimento Privado. E eu recordo que esta lei era uma lei muito liberal, em termos de requisitos, em termos de exigência de capital mínimo para investir. Se bem se recorda, bastavam $100.000 para qualquer empresário vir investir em Angola. Portanto, é neste quadro que este grupo, a semelhança de muitos outros, vieram ao nosso país para investir, portanto, para criar bens e serviços para oferta à nossa população. Nós tivemos acesso a documentos da Justiça Federal do Brasil. Alguns brasileiros que chegaram ao nosso país já tinham um cadastro criminal e judicial no Brasil, portanto, fontes oficiais do Tribunal de Justiça de São Paulo diziam mesmo que o líder Paulo Sodré já tinha sido condenado por estelionato e também num processo de desvio de avestruzes. A pergunta que lhe faço é por que motivo é que pessoas com este cadastro criminal e judicial chegaram a ter credibilidade diante de autoridades angolanas? Esta informação, se existe, eu não sei se ela existe, nunca vi nada a corroborar isso que me está a dizer. Ouvi falar nisso, muito mais tarde, mas nós não tínhamos esta informação na altura que o grupo veio a Angola. E eu gostava de lhe referir que a lei vigente na altura, portanto a Lei 11/03 de 13 de maio, apenas exigia 3 requisitos para que uma qualquer empresa fosse admitida a investir em Angola. Em primeiro lugar, documentos de identificação pessoal. Em segundo lugar, caracterização jurídica do investidor. E em terceiro lugar, caracterização jurídica do investimento. E a ANIP, no cumprimento da lei, licenciou o grupo para começar a operar no mercado angolano. Há registros de que o senhor terá estado no cruzeiro realizado por Pelé, que terá passado por vários países, nomeadamente Grécia, Itália, Croácia. Além da certificação, a pergunta que lhe faço é que fundamentos de seu interesse terão motivado a presença neste cruzeiro com os brasileiros? Muito bem. O convite foi feito pelo cidadão Edson Arantes do Nascimento, que me disse o seguinte: vai haver um cruzeiro onde vão estar presentes importantes investidores dos mais diversos ramos da economia, e seria uma boa oportunidade para você, na qualidade de representante máximo da ANIP, para fazer uma ação de diplomacia económica. E eu aceitei. O senhor disse em entrevista que também era vítima desta burla. A pergunta que lhe faço é: apresentou queixa? Não apresentei por uma razão muito simples. O grupo depois abandonou o país e até hoje está em parte incerta. E se hoje me perguntar por que razão é que este projeto não deu certo, eu até hoje não sei explicar também. A maior economia do mundo, que é a economia dos Estados Unidos da América, conheceu talvez a maior fraude do que até hoje há memória, que é a fraude que foi patrocinada pelo filantropo e pelo investidor Bernard Madoff.
ele burlou o sistema financeiro americano em mais de 65 bilhões de dólares. Com este exemplo, está a admitir que a Bill de Angola foi uma fraude? Estou a admitir que... Está a admitir que a Bill de Angola foi uma fraude? Portanto, eu estou a admitir que, pelas queixas que toda a gente tem, e eu também, essas pessoas lesadas podem naturalmente esgotar os meios ao seu dispor para levar essas pessoas à justiça, embora reconheça que isso vai ser difícil porque ninguém sabe qual é o seu paradeiro. E você vai ver nos próximos capítulos quais são as empresas angolanas envolvidas neste processo e quem são os donos, alguns dos quais ainda ocupam cargos públicos. É um fluxograma que revela a relação jurídico-financeira entre angolanos e brasileiros. Empresas angolanas assinavam contratos e também recebiam todo o dinheiro.